Salve, salve colorados! Aqui mais um vídeo do canal Samurai Colorado, o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque esse é um canal de torcedor para torcedor. E no vídeo de hoje nós vamos brincar de Mano Menezes, nós vamos fazer aqui uma projeção de qual o time do Internacional eu considero o time ideal do Inter. E é claro que esse vídeo reflete a minha opinião hoje, dia 1º de maio de 2023, e nada impede que daqui a 1, 2, 3 ou 20 dias a minha opinião tenha mudado completamente. Hoje em dia, se tu for perguntar para qualquer colorado que acompanha o Inter diariamente e pedir para ele dar os 11 ideais para entrar em campo, é muito provável que se tu falar com 80 colorados, tu vai ter 80 escalações diferentes, porque muita gente tem as suas preferências, às vezes parecidas com as do Mano Menezes, às vezes totalmente diferentes do Mano Menezes, e eu vou trazer aqui uma certa brincadeira, mas que vai instigar vocês a comentar e dizer o que vocês acham. Primeiramente, a gente tem que analisar da seguinte forma. Vamos ver quais são as funções que existem dentro do campo de jogo do Internacional e, claro, né, da maneira que o Mano Menezes trabalha. Não adianta a gente querer aqui escalar o time como se o treinador fosse o Guardiola e como se a gente tivesse o Iniesta no elenco, né? Não é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar com o elenco que a gente tem, dentro da metodologia de trabalho do Mano Menezes, e aí sim a gente vai brincar de escalar o Internacional dentro do possível e dentro, digamos assim, de alguma possibilidade de o Mano Menezes concordar aqui com o que a gente vai dizer. Vamos ver, vai ser muito difícil. Eu acredito, sinceramente, claro, antes de fazer o vídeo, eu já montei aqui o time que eu vou trazer para mostrar aqui para vocês no vídeo. E eu não acredito de verdade, assim, eu acho uma chance de 0,01% de o Mano Menezes algum dia entrar em campo com esses 11, exatamente do jeito que eu vou dizer. Mas eu gostaria muito que isso acontecesse, porque aí poderia me provar se eu tô certo, se eu tô errado. Que eu acredito realmente que esse é o melhor Inter possível hoje, dia 1º de maio de 2023. E aí, vamos falar primeiro sobre então, as funções dos jogadores em campo. Tá, goleiro, lateral direito, lateral esquerdo, a dupla de zaga, o primeiro volante, aí tem o segundo volante que faz a ligação entre o primeiro volante e o ataque, tem o ponta esquerda, às vezes ponta direita e às vezes um meia pela direita, e eu já vou explicar por que existe essa diferença, e um centroavante, tem o Alan Patrick ali, claro, né, o camisa 10 centralizado, e o centroavante logo à frente do Alan Patrick, que é o cara mais centralizado, o cara que define ou deveria definir as partidas. Qual é a questão? Se tu joga com um ponta mais avançado, caso do Wanderson, por exemplo, tu pode jogar com um lateral um pouco mais recuado sem avançar tanto, que é o caso do René, né? Se tu joga com um lateral direito que avança, que é o caso do Bustos, e até o Igor Gomes tem feito bem essa função, tu poderia jogar então com um meia, em vez de jogar com um ponta. Agora, se por exemplo o lateral direito fosse um Gabriel Mercado, um cara que tem mais a característica defensiva, aí poderia lançar, por exemplo, Pedro Henrique como ponta direita ali no ataque. Isso só estou conjecturando para a gente ter uma base de análise aqui para começar a trabalhar. Então, o meu Inter ideal, hoje, 1º de maio de 2023, eu tive uma dúvida muito grande, uma única dúvida muito grande entre o Kehler e o John. Por quê? Porque o John entrou em 2 partidas, até ontem, né? Até o jogo contra o Goiás, o John tinha entrado em 2 partidas e 2 falhas. O Kehler tinha uma amostragem maior de partidas, tinha muitas falhas, mas também tinha partidas boas. O John fez uma atuação bem segura contra o Goiás
e me fez pensar que talvez neste momento seja bom dar uma sequência para o John e hoje, 1º de maio de 2023, eu colocaria o John já como titular dessa equipe, pelo menos para a gente dar um ritmo de jogo para ele, pela experiência dele. Acho que o John pode vir a se tornar um goleiro titular. Hoje, Kehler e John, eles têm qualidade de reserva, como eu já falei várias vezes aqui no canal, mas eu acho que o John ele tem mais possibilidade de vir a se tornar um goleiro titular para o Internacional do jeito que a gente quer e do jeito que a gente precisa. Talvez o Kehler não tenha esse potencial, porque o Kehler é muito instável e não dá para confiar, pelo menos se a gente está sonhando grande, a gente teria que ter um goleiro com um gabarito um pouco maior, com uma régua um pouco mais alta, e talvez o John tivesse a capacidade de atingir essa régua. Certo? Definido o goleiro, John, minha opinião. Na direita, neste momento, Igor Gomes é o titular da lateral direita. O Bustos, ele não me agradou nesse retorno ainda após lesão. Talvez amanhã eu mude de ideia, mas hoje Igor Gomes na lateral direita tá fazendo uma baita, assim, ó, tá nos proporcionando momentos muito legais aí o Igor Gomes, e eu acho que ele tá merecendo a titularidade dessa lateral direita, e até porque, mesmo tendo uma origem de zaga, né, sendo um zagueiro de origem, tá meio que improvisado na lateral direita, ele tá dando um bom retorno, inclusive avançando à frente, que é uma coisa que é bem importante ali pela direita, e vocês vão ver na sequência da minha escalação por que o Igor Gomes avançando é uma coisa importante. Na nossa dupla de zaga, eu entendo que o Vitão e o Moledo são as melhores opções, porque eles oferecem um equilíbrio entre o jogador que sai um pouco mais jogando, que é o caso do Vitão, que é mais jovem, mais rápido, né, e tal, e o Moledo, que é aquele cara mais ceifadeiro, aquele cara que sobe em todas, ganha todas de cabeça, dá carrinho bom, joga... Até assim, ó, eu não me oporia a jogar com o Mercado se fosse o Mercado que jogou contra o Goiás. O Mercado que jogou contra o Goiás, top, show de bola, baita partida do Mercado. Mas eu acho que neste momento poderia ser dado uma sequência para o Moledo, e é o jogador que eu colocaria na zaga ali junto com o Vitão. Minha opinião, como eu já disse. René, na lateral esquerda, é um zagueiro que tem um poder de marcação muito bom, um poder de retomada muito forte, ele consegue bloquear ataques adversários com uma capacidade incrível e também consegue fazer lançamentos, mesmo lançamentos longos, né? Porque ele não infiltra tanto, ele não chega lá na frente, mas ele consegue nos fornecer algumas jogadas de contra-ataque, porque ele tem uma precisão muito boa de lançamento, fez várias jogadas interessantes contra o Goiás e tem feito grandes partidas. René na lateral esquerda. Abrindo o meio-campo, eu viria hoje com o Campagnaro, na abertura de meio-campo. Logo à frente dele, um pouco mais adiantado, e já encostando no Alan Patrick, o Carlos de Pena, né? Obviamente, o Alan Patrick ali na função de camisa 10, que é o nosso craque, assim, não tem, é incontestável, incomparável, na minha opinião. Na direita, eu iria de Maurício, porque o Igor Gomes é um cara que sobe e tem subido com qualidade. O Maurício é um meia que puxa mais pro meio, né? Que puxa mais pro centro. Então talvez o Igor Gomes casaria bem com o Maurício por ali, pela direita, e acho que daria um equilíbrio interessante. Na esquerda, o nosso ponta mais avançado, né? Com toda a liberdade ali, o Wanderson para quebrar linhas, para driblar e com bastante velocidade. E aí eu colocaria o nosso centroavante, camisa número 45, Luca, de centroavante, que nunca começou uma partida como titular no Internacional, mas eu acho que já está mais do que na hora. Então eu vou aqui pro ladinho e vou colocar aqui na tela para vocês verem. Esse seria o meu Inter titular hoje, 1º de maio de 2023.
John, na lateral direita Igor Gomes, dupla de zaga Vitão e Moledo, René na esquerda, Campagnaro abrindo o meio campo, o Depena encostando no Alan Patrick, o Alan Patrick fazendo a dele, que é a 10, né? Que todo mundo sabe que ele faz muito bem, o Maurício na direita, Wanderson na esquerda e o Lucas centralizado. Esse é o meu Inter. Eu acredito que tu que está assistindo o vídeo pode ter concordado comigo em alguns pontos, talvez em vários pontos, mas tenha discordado em outros, e eu quero que tu deixe aqui nos comentários o que tu faria diferente. Concorda comigo em tudo? Discorda comigo em todas as posições? O que tu faria? Colocaria o Kehler? Colocaria o Bustos como titular? O que vocês fariam? Coloca aí nos comentários, participa. Vamos discutir, vamos conversar sobre isso. Vou respeitar a opinião de todos aqui, né? Desde que seja sem me xingar, não precisa xingar, né? Eu só estou dando aqui a minha pequena e humilde opinião. Como eu já disse, eu não sou jornalista, eu não sou treinador de futebol. Longe de mim querer ensinar pro grande Mano Menezes como que ele deve escalar o Inter, não é isso, não é essa a intenção. Eu só estou aqui dando a minha opinião como torcedor colorado e é o Inter que eu colocaria em campo hoje, 1º de maio de 2023. Não esquece, deixa o teu like, se inscreve aí no canal e eu vejo vocês amanhã. Valeu, gente!